Quem não encontrou, levanta a mão que a gente ajuda. Quem encontrou, diga amém. João capítulo 1, versículo 35, né? 1385 na Ave Maria. O evangelho de hoje seria São Mateus capítulo 4, versículos 18 ao 22. Mas a gente não vai ler esse. Por quê? Porque o evangelista São Mateus, ele faz uma apresentação desses 4 primeiros discípulos bem direta, né? Do chamado. E nós vamos trabalhar um pouco o chamado, mas também vamos trabalhar essa dimensão que Claudinha já falava do anúncio. Eu fui chamado para anunciar também, né? Então, São João capítulo 1, versículo 35. E eu acredito que a gente vai ler até o 42. Diz assim o evangelista São João: no dia seguinte, João se achava lá de novo. Esse João é João Batista, tá certo? João o batizador. No dia seguinte, João se achava lá de novo, com 2 de seus discípulos. Ao ver Jesus que passava, disse: eis o Cordeiro de Deus. Encontraram aí, irmãs? Encontrou? Está um pouquinho diferente, né? Mas é a tradução da Bíblia, tá certo? Eu vou retomar, versículo 35 novamente. No dia seguinte, João Batista se achava lá de novo, com 2 dos seus discípulos. Ao ver Jesus que passava, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram-no falar e seguiram Jesus. Jesus voltou-se e, vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que procurais? Essa é a pergunta que Jesus também nos faz nessa noite. O que procurais? São João Batista, pregador, quando estava pregando no deserto, né? Lembra de João? Marca aí um dedinho assim, feito eu estou, viu? A gente vai voltar para aí. É porque como não é proclamação na liturgia da palavra, na missa, aí a gente vai lendo e vai meditando já, né? Eu gosto de fazer assim. Isso é chamada pregação expositiva, né? Que vai pregando o texto, usando o texto pausadamente, né? Então, lembra que João Batista estava pregando no deserto e de repente começou a chegar muita gente para ouvir João Batista. E depois começou a chegar alguns hipócritas de plantão. Os fariseus, os saduceus, os escribas, os mestres da lei. E João Batista gritou, né? O que viesses ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou um pavio que está fumegando? E Jesus também falou isso de João Batista. Então João Batista pregando, viu Jesus e disse aos seus 2 discípulos: eis ali o Cordeiro de Deus. Automaticamente eles seguiram Jesus. Por que eles seguiram Jesus? Aquilo que Claudinha dizia. João Batista já havia falado do Cordeiro de Deus, já havia falado do Messias que viria, já havia falado de Jesus que viria. Lembra que João Batista veio preparar? O profeta Isaías disse que todos os montes sejam nivelados, que todo vale seja aplainado. Preparai os caminhos do Senhor, endireitai vossas veredas. Então João Batista estava preparando o caminho, só que ele já tinha falado de Jesus para os seus discípulos. E quando ele aponta, eis o Cordeiro de Deus, automaticamente São João, o evangelista, o discípulo amado, diz que eles deixaram João Batista e seguiram atrás de Jesus, porque eles já sabiam que aquele era
aquela pessoa de quem João já havia falado, já tinha dito, já tinha proclamado que ele era aquele que os profetas haviam anunciado. E veja o que diz aí, vamos continuar, né? Jesus disse, versículo 38, a terceira parte: que procurais? Disseram-lhe, Rabi, que quer dizer mestre, ou que significa mestre, onde moras? Há 15 dias atrás, se eu não estou enganado, acho que foi 15 dias atrás, eu falei de Zaqueu aqui. E Jesus disse: Zaqueu, desce depressa, porque eu quero estar na tua casa. Aqui é o contrário. Aqui os discípulos perguntam, os discípulos de São João Batista perguntam: aonde moras? Perguntou a Jesus: aonde moras? E Jesus diz assim: disse-lhes Jesus: vinde e vede. Venham ver. Venham ver. Então eles foram e viram onde morava, e permaneceram com ele aquele dia. Era a hora 10ª aproximadamente. Era 4 horas da tarde aproximadamente. Veja, mestre, aonde moras? Jesus disse: vem ver. Talvez você já perguntou muitas vezes: aonde eu posso encontrar o Cordeiro de Deus? Porque tem tanta gente falando dele, né? Tem tanta gente falando de Jesus, mas não em nome de Jesus, com a autoridade que Jesus determina que tenha que se falar. E talvez as pessoas estejam aí, né, como diz São Paulo, titubeando, procurando Deus às palpadelas. Talvez as pessoas estejam procurando Jesus às palpadelas, porque não sabem aonde encontrá-lo. Porque tem tanto lugar que se fala dele. Só que ele disse assim: no fim dos tempos, a gente começou domingo agora o Advento. O Advento é um tempo litúrgico, o primeiro tempo litúrgico do ano litúrgico, que é dividido em 4 semanas. As 2 primeiras semanas vai falar sempre da segunda vinda de Jesus, e as 2 últimas semanas vai falar da primeira vinda do Emanuel, do Verbo que se encarna, que é para a gente poder chegar no Natal e vivenciar verdadeiramente como deve se vivenciar o Natal. Então, Jesus falando do fim dos tempos, Jesus disse assim: vai chegar no fim dos tempos falsos profetas travestidos de ovelha, mas na verdade são lobos ferozes, que vão dizer: ele está ali, ele está aqui, ele está não sei aonde. Jesus disse: não o sigais, não o sigais, não o sigais, porque muitos virão falando em meu nome, falando de mim, mas não os sigais. Aí esses 2 discípulos de João ouviram de uma fonte que era confiável. Não foi de qualquer pessoa. Eles não ouviram qualquer um falando. Eles ouviram João Batista, que era mestre deles. Continuando aqui, Jesus disse: vem ver. Aí diz que eles passaram o dia com Jesus. E quando alguém passa o dia, aí você volta aí 20 anos na tua vida, né? Você que começou na juventude, 20, 30 anos, aquele encontro que você foi, tipo assim, um encheivos, né? Tipo assim, aquele encontro, um retiro que você passou o dia todinho dentro do retiro. Ou se não, você agora, né, que alguns conheceram Jesus já na idade adulta, lembre-se daquele encontro maravilhoso que você desejava que a hora não passasse. Esses 2 rapazes aqui
passaram o dia com Jesus. Imagine o que é passar o dia com Jesus. Você passa o dia com Jesus em um encontro que é proporcionado por pessoas tão falhas, e às vezes a gente não quer que acabe. Imaginemos nós estarmos na casa de Jesus, passar o dia com o próprio Jesus. Não pode ser, não pode ter, não pode acontecer outra coisa que não seja isto aqui que aconteceu com os 2 primeiros discípulos de João. Veja o que eles dizem aí, versículo 40. Hoje é dia de Santo André, um discípulo de João Batista que se torna discípulo de Jesus. Aí veja o que diz o versículo 40. André, o irmão de Simão Pedro, primeiro Papa, era um dos dois discípulos de João, que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Encontra primeiramente seu próprio irmão Simão e lhe diz: olha a pregação de João Batista. Aí ele escuta a pregação de João Batista dizendo, falando do Messias. Depois ele passa o dia com aquele do qual João falava, e quando ele sai do encontro com Jesus, ele não consegue fazer outra coisa a não ser dizer: esse tesouro eu não posso guardar escondido, eu tenho que partilhar. Igual aquela rosa que a gente polda, dá as rosas às pessoas, mas daquela poda que a gente tirou ali, nasce 3, 4 brotinhos, e ali vem mais não sei quantos ramos da rosa, e ainda dá rosa ainda mais e mais e mais. Então ele saiu da casa de Jesus, e quem é que André encontra? Logo Pedro, seu irmão. Aí diz para Pedro: encontramos o Messias, né? Vou voltar aqui, versículo 40. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Encontra primeiramente seu próprio irmão Simão e lhe diz: encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Ele o conduziu a Jesus. Fitando Jesus, olhando fortemente para Pedro, disse-lhes: tu és Simão, filho de João, chamar-te-ás Kefas, que quer dizer pedra. Então veja, André era discípulo de João, ouviu João falar de Jesus. Depois ele se encontra com Jesus e passa um dia com Jesus. E passando esse dia com Jesus, ele se apaixona. E ao se apaixonar por Jesus, ele não consegue fazer outra coisa a não ser sair dali correndo para anunciar Jesus. E quem ele encontra primeiro? Seu irmão Pedro. E ele diz: olha, você lembra que os profetas falaram de um tal Messias, de um tal Cristo ungido que viria da descendência de Davi, da linhagem de Davi, do povo de Israel, um Messias que viria trazer para o mundo a cura, a libertação. Porque quando João Batista estava preso, João Batista enviou outros dos seus discípulos até Jesus e fez assim: a seguinte pergunta era, João Batista mandou te perguntar se tu és aquele que nós esperamos ou devemos esperar por outro. Vocês já ouviram esse evangelho? Sim ou não? Nunca ouviram essa parte do evangelho? João Batista estava preso já por Herodes. Ele preso manda seus discípulos irem até Jesus, não porque ele tinha dúvida de quem era Jesus, que ele já sabia quem era Jesus, mas para fazer com que os seus discípulos, que ainda não tinham conhecido Jesus, conhecerem Jesus. E pergunta: és tu aquele que nós devíamos esperar ou devemos esperar por outro? Jesus não disse: sou eu. Jesus não disse: claro que sou.
Jesus disse assim: ide dizer a João que os cegos veem, os surdos ouvem, os mudos falam, os aleijados andam, os leprosos são purificados e os mortos são ressuscitados. Jesus dá a sua carteira de identidade a João. E João, o evangelista, não o batista, na sua primeira carta vai dizer assim: foi para isso que foi enviado o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás. E quais são as obras de Satanás? Jesus disse: o diabo, o demônio, ele veio senão para roubar, matar e destruir. Então André, quando viu Jesus, foi ao seu encontro. Então a gente deve aprender com André a primeira coisa: procurar saber qual é a fonte que nos fala de Jesus. Celebrar Santo André hoje, e ele foi a memória dele, né? Memória não, a festa dele, né? Foi elevada a festa mesmo, né? Porque você pode ver para a gente que faz parte da comunidade, que a gente reza a liturgia das horas, a gente vai ver que tem o santo do dia, aí às vezes não tem nada lá, né? Só tem uma introduçãozinha quem é o santo, mas não tem nada. Aí tem outro santo que diz assim, memória. Aí tem outro santo que diz festa, já é um pouco mais alto. E tem outro santo que diz solenidade. Então veja, ele não foi elevado à solenidade, como por exemplo São Pedro e São Paulo é solenidade, mas ele foi elevado à festa, a sua lembrança, a sua festividade, né, foi elevada à festa, liturgicamente falando. Por quê? Porque é importante, né? É importante. Esse grilinho aí. Olha, eu tenho um tique, me desculpe, mas... Olha, esse grilo, quando ele começa a cantar, eu fico agoniado. Dá uma agonia no meu juízo. É o grilinho. Desculpa aí. Então ele foi elevado à festa. E celebrar a festa de Santo André é celebrar um apóstolo. Quando a gente reza o credo, aquele credo que a gente reza todo domingo é chamado de credo apostólico. Ou seja, é a fé dos apóstolos. Quando a gente reza o credo grande, chamado credo grande, a gente diz assim, né, de uma maneira um pouco até vulgarizada, mas é o credo niceno-constantinopolitano, aquele maior, e a gente reza ele. Quando ele vai falar sobre a igreja, ele diz: creio na igreja una, santa, católica e apostólica. Por que apostólica? Porque tem a fé apostólica. Não somente tem a fé apostólica, mas tem a sucessão apostólica dela. O nosso bispo hoje, Dom Fernando, é um sucessor dos apóstolos, de forma ininterrupta. Se a gente pudesse ver quem ordenou Dom Fernando, a gente ia ver que foi um bispo ordenado por outro bispo, por outro bispo, por outro. E se a gente fizesse uma linha cronológica regredindo, a gente iria chegar nos apóstolos. Porque os apóstolos, Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Bartolomeu, Tadeu, Judas Tadeu, eles foram ordenando os apóstolos depois dele, os bispos, melhor dizendo. E esses bispos ordenaram outro e outros. Por que tu está dizendo isso, Denis? Porque a nossa fé não é uma fé inventada segundo a cabeça de cada um. A nossa fé, a fé da nossa igreja, não é eu que peguei a Bíblia numa tarde qualquer, debaixo de uma mangueira qualquer, e ali de repente eu abri assim, unidunité, e de repente eu li lá, Jesus cuspiu no chão e fez uma laminha e untou os olhos do cego, e o cego recuperou a vista, e a partir daí eu fundo a minha igreja, a igreja do cuspe de Cristo. Não é isso. A nossa fé não é isso.
A nossa fé é da única igreja de Cristo. Tanto é que foi propositalmente que eu li esse texto, porque André apresenta quem a Jesus? Seu irmão Pedro. Só que o nome dele não era Pedro, o nome dele era Simão. Veja aí versículo 42, ou melhor, versículo 42. Ele o conduziu a Jesus. Jesus, olhando para ele, disse: Tu és Simão, filho de João, serás chamados Cefas, que quer dizer pedra. Propositalmente Jesus muda o nome de Pedro. Para quê? Para lá na frente, quando Jesus perguntar: o que diz a multidão a respeito do Filho do Homem? O que diz essas outras, essas outras congregações que falam de Jesus? O que diz o povo a respeito de mim? Disseram: olha, Pedro disse, Senhor, uns dizem que tu és João Batista que ressuscitou, outros dizem que tu és Elias, outro diz que tu és Jeremias, outro diz que tu és um dos profetas que ressuscitou. Essas respostas estavam certas? Jesus era Elias? Jesus era João Batista? Jesus era Jeremias? Jesus era algum dos profetas que tinha ressuscitado? Essa era a resposta da multidão que falava de Jesus. Mas Jesus olhou para Pedro e disse, não somente para Pedro, mas para os apóstolos: e para vós, quem é o Filho do Homem? E uma revelação vinda do alto, mostrando que Pedro foi escolhido por Deus. Pedro tomou a palavra e disse: tu és o Messias, tu és o Filho do Altíssimo. E Jesus disse: bem-aventurado és tu, Simão Pedro, porque não foi a carne e nem o sangue, ou seja, não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. E por isso eu te digo: tu és Pedro, tu não és mais Simão, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e eis que eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo aquilo que tu ligares na terra será ligado no céu, e tudo aquilo que tu desligares na terra será desligado nos céus. E eis que as portas do inferno tentarão contra ela, mas não prevalecerão. Talvez você tenha olhado para a igreja vazia e tenha dito: meu Deus, a igreja se acabou. Talvez você esteja olhando assim como às vezes eu olho e digo: meu Deus, cadê o jovem da igreja? E talvez você diga: meu Deus, a igreja não tem mais nada para atrair o jovem. Aí tem gente que quer plantar bananeira, quer fazer pirueta, quer fazer isso, quer fazer aquilo outro, para ver se atrai o jovem. Pirueta, bananeira, passinho, o mundo já faz, e o jovem está se perdendo. Porque essas coisas é até atrativa, mas não faz aquilo que foi feito no coração de André. Passou um dia só com Jesus, e ele saiu dali louco. E aquele primeiro que ele encontrou, ele disse: encontramos o Messias, aquele de quem os profetas falaram. Se você quer fazer alguém sair do mundo, sair da escravidão do pecado, da pornografia, do adultério, da bebedeira, da fofoca, da mentira, da inveja, da cobiça, da ladronice, da roubalheira, da sem-vergonhice, da adulteração de balança, da adulteração de preço. Se você quer fazer alguém que pega, por exemplo, açúcar na sua vendinha, que passou a validade e começa a botar no saquinho transparente, botar um precinho lá mais baixo para vender. Se você quer fazer alguém sair dessa vida velha, você precisa passar o dia com Jesus. E depois que você passar o dia com Jesus, você vai dizer para essa pessoa: eu encontrei alguém que mudou a minha vida, que mudou a minha história, que mudou a minha maneira velha, errada, sem vergonha de pensar. E hoje eu posso dizer a você: ele pode mudar a sua vida também, ele pode mudar a sua história também.
E André não ficou somente aí, ele não somente apresentou Jesus a Pedro. André é aquele que, quando Jesus foi fazer a primeira multiplicação dos pães, Jesus disse: olha, deem vocês mesmos de comer a essa multidão aí. E eles disseram assim: mas Senhor, nem 200 denários de pão seria suficiente para comprar, ou melhor, nem 200 denários seria suficiente para comprar alimento para esse povo todo. Mas Jesus disse: deem alimento a eles. Aí André disse: Senhor, tem um menininho aqui, um jovenzinho aqui, André, que a gente celebra hoje. Tem um jovem aqui, Senhor, que tem 3 pães e 5, ou melhor, 3 peixinhos e 5 pães. Jesus disse: então mande o povo se assentar. Foi André que passou o dia com Jesus, que no templo, quando os gregos, estrangeiros que ouviram falar de Jesus, vieram ao templo procurar Jesus e disseram assim: nós queremos ver Jesus. Vocês já ouviram isso no Evangelho? Chegou um grupo de estrangeiros e disseram assim: nós queremos ver Jesus. Foi André que chamou Jesus e apresentou àqueles gregos. Então a gente tem que aprender com André 2 coisas. A primeira, ou melhor, 2 não, né? Eu vou arredondar aqui para 4 coisas. A primeira, ouvir falar de Jesus num lugar confiável. Segundo, procurar se encontrar e estar com Jesus. Terceiro, anunciar esse Jesus que a gente encontrou. E quarto, a festa dele hoje, morrer por Jesus. Santo André, quando ele foi morrer, ele foi ser crucificado igual São Pedro. São Pedro, quando foi ser crucificado, São Pedro disse: eu não sou digno de morrer como meu mestre. Aí foi crucificado de cabeça para baixo. Santo André, quando foi ser crucificado, disse a mesma coisa: eu não sou digno de morrer como meu mestre. Aí fizeram da cruz dele um X, e ele foi crucificado assim, ó. Um X, uma madeira passando aqui e outra passando aqui. E diz um historiador que Santo André passou 2 dias pendurado na cruz para morrer. E todos que passavam perto dele, ele não perdia a oportunidade. E ele dizia: eu louvo a Deus, porque esta cruz não tira a minha vida, mas ela me faz encontrar com o meu Senhor, que também na cruz me salvou. Esta era a pregação de André morrendo. Ah, Denis, então tu quer dizer que a gente está aqui e tem que morrer por Jesus? Todos nós teremos que morrer por Jesus. São Paulo disse: se nós vivemos, vivemos para o Senhor. Se nós morremos, morremos para o Senhor. E com isso, você diz: ah, então quer dizer que alguém vai chegar aqui, vai dar um tiro na minha cabeça, vai me pendurar na cruz? Talvez isso não aconteça, porque a gente não chegou ainda nessa situação, a gente não chegou no Brasil ainda nisso não. Mas talvez chegue, o mais rápido que a gente possa imaginar. Mas você terá que morrer todos os dias. Olha, como Claudinha disse, né? Às vezes a pessoa que está aí olha assim e diz: ah, é até fácil para falar ali. Mas não é não, meu irmão. Porque eu sei o quanto eu preciso morrer por causa de Jesus. No meu temperamento, nas minhas brincadeiras, que eu brinco demais, nas minhas palavras, no meu nervosismo, nas minhas agulhadas, porque eu agulho também, né? Às vezes você pensa assim: ah, Denis vem aqui, eu conheço dele no grão de trigo, conheço dele no encontro de oração agora, então está tudo tranquilo, está tudo maravilhoso. Mas se você passar um dia comigo, em vez de passar com Jesus, você vai dizer: eita, o negócio aí é mais complicado. Minha esposa que eu diga, minha filha que eu diga, meus familiares mais próximos que eu diga, os meninos da comunidade que já conhecem um pouquinho um ou outro, que eu diga. Porque a gente tem as nossas falhas. Tem uma música que todo mundo conhece, e a gente vai concluir esse momento,
cantando essa música. Eu queria que você pudesse ir ficando de pé. Se você pode, se não pode, fica sentado mesmo, não tem problema. E de pé eu queria que você pudesse fechar seus olhos, colocar a mão no teu coração. Em primeiro momento a gente vai somente ouvir Wagner cantar, né? A gente vai ouvir Wagner cantar essa canção, mas com essa canção eu queria que você pudesse rezar com ela. Você vai somente ouvir, mas no seu interior, depois de ouvir isso tudo que eu falei, que talvez fique somente uma ou duas palavras, porque geralmente é isso que acontece, mas eu sei que sempre fica alguma coisa. Depois de tudo que eu falei e ouvindo essa canção, eu queria que você pudesse ir falando com Jesus nessa noite. Dentro desses 4 propósitos que nós precisamos buscar aprender com Santo André. Primeiro, ouvir falar de Jesus em fontes confiáveis. Segundo, querer, desejar e passar momentos com Jesus. Isso na oração. Terceiro, não deixar esse tesouro que foi encontrado escondido, mas apresentar para outras pessoas e outras e outras e outras. E quarto, morrer por Jesus. Mesmo que seja uma morte interior, uma penitência, uma ascese, mas morrer pelo Senhor. E essa canção é uma oração e também uma declaração para Jesus de que nós iremos viver assim como Santo André viveu. Cantemos.